Você já saiu do cinema pensando, isso foi assustador demais para ser só ficção? Pois é, em muitos casos não foi. Hoje a gente vai conhecer 10 filmes de terror que se inspiraram em casos reais, documentos, relatos ou acontecimentos que deixariam qualquer um sem dormir. Aperta o cinto, apaga a luz e bora começar do número 10 até o mais perturbador de todos. Começando na 10ª posição, O Massacre da Serra Elétrica. Apesar do nome e do exagero cinematográfico, o filme foi inspirado em Ed Gein, um criminoso real dos Estados Unidos. Ele não usava serra elétrica, mas seus crimes chocaram tanto a sociedade que viraram base para vários personagens do terror. A ideia de alguém aparentemente comum escondendo horrores dentro de casa foi o que realmente deu origem ao clima do filme. Na 9ª posição, Annabelle, Invocação do Mal. A boneca Annabelle existe de verdade, mas diferente do filme, ela tem aparência simples e nada assustadora. O caso surgiu nos anos 70 e foi investigado por Ed e Lorraine Warren, que relataram comportamentos estranhos ligados à boneca. Segundo os investigadores, Annabelle estaria sendo usada por uma entidade espiritual para enganar e se aproximar das pessoas. Relatos incluem movimentos sozinhos e sinais deixados no ambiente, o que levou os Warren a considerarem o objeto perigoso. Por precaução, a boneca foi colocada no Museu dos Warren, onde permanece até hoje dentro de uma caixa de vidro. Em 8º lugar, O Exorcismo de Emily Rose. Inspirado no caso real de Anneliese Michel, uma jovem alemã que passou por uma série de rituais de exorcismo nos anos 70. Ela apresentava comportamentos extremos que dividiram opiniões entre diagnóstico médico e explicação religiosa. Após sua morte, o caso ganhou enorme repercussão e levou seus responsáveis a julgamento, algo retratado diretamente no filme. Mesmo sem mostrar tanto terror explícito, o filme assusta justamente por se basear em registros reais, e não apenas em imaginação de roteiro. Na 7ª posição, Psicose. O clássico de Alfred Hitchcock foi inspirado novamente nos crimes de Ed Gein, um caso real que chocou os Estados Unidos. A ideia de uma pessoa aparentemente comum, educada e retraída, escondendo uma mente perturbada, foi diretamente retirada dos registros reais. O filme não copia os crimes, mas usa o perfil psicológico do criminoso para criar Norman Bates. Isso torna o terror ainda mais desconfortável, porque mostra que o perigo pode estar onde menos se espera. Em 6º lugar, Tubarão. Aqui o terror não é sobrenatural, mas é bem real. O filme foi inspirado em ataques de tubarão ocorridos no início do século XX, especialmente nos Estados Unidos. Esses eventos causaram pânico na época e ganharam grande repercussão nos jornais. Depois do filme, muita gente passou a ter medo do mar, mesmo que a realidade seja bem menos frequente do que o cinema mostrou. 5º lugar, A Hora do Pesadelo. Fred Krueger nasceu a partir de relatos reais de pessoas que afirmavam ter pesadelos intensos e medo de dormir, alguns deles com consequências fatais. Essas histórias chamaram a atenção do diretor Wes Craven. A ideia de ser atacado enquanto dorme mexe com o medo universal, o momento em que estamos mais vulneráveis. O filme transforma esse conceito em algo sobrenatural, mas a raiz do terror vem da vida real. Em 4º lugar, Poltergeist. O filme foi inspirado em casos reais de atividades poltergeist, investigados por pesquisadores do paranormal. Relatos envolviam objetos se movendo sozinhos e fenômenos estranhos dentro de casas comuns. Além disso, o longa ficou cercado por acontecimentos curiosos envolvendo o elenco, o que só aumentou sua fama sombria. Tudo isso ajudou a criar a sensação de que havia algo errado tanto dentro quanto fora das telas. Na 3ª colocação, Os Estranhos. Esse filme se baseia em casos reais de invasões aleatórias, onde as vítimas não tinham nenhuma ligação com os agressores. A pergunta, por quê? Simplesmente não tem resposta. O terror aqui não vem de monstros ou fantasmas, mas da aleatoriedade da violência. A ideia de ser escolhido por acaso torna a história extremamente perturbadora e realista. E na 2ª posição, Horror em Amityville, um dos casos mais famosos do mundo do terror. A história envolve uma casa ligada a eventos trágicos e relatos de acontecimentos inexplicáveis, vividos por uma família que morou ali. O caso gerou livros, investigações e inúmeros filmes, além de debates que continuam até hoje. Independentemente do que se acredita, Amityville se tornou um dos maiores ícones do terror baseado em fatos reais. E em primeiro lugar, O Exorcista.
No topo da lista, um dos filmes de terror mais impactantes de todos os tempos. A história foi inspirada em um caso real de suposta possessão, investigado por religiosos nos Estados Unidos no final da década de 40. Os registros descrevem fenômenos perturbadores que chamaram a atenção da igreja e resultaram em longas sessões de exorcismo. Esses relatos serviram como base para o livro que, mais tarde, deu origem ao filme. O filme causou pânico, controvérsia e até relatos de pessoas passando mal nas sessões dos cinemas. O que torna tudo ainda mais assustador é saber que o roteiro não nasceu apenas da imaginação, mas de documentos e testemunhos reais. Décadas depois, continua sendo referência absoluta no terror, justamente por misturar fé, medo e realidade de uma forma que ainda hoje consegue inquietar qualquer espectador. E aí, qual desses você já assistiu sem saber que tinha base real? O terror fica muito mais pesado quando a gente percebe que a realidade, às vezes, é mais assustadora que a ficção. Se curtiu o tema, já deixa aquele like. E comenta aí, qual desses casos te deu mais arrepio. Até o próximo vídeo, se você tiver coragem.